Olá, pessoal. Essa aula vai estender a calculadora para que a gente comece a criar algo que se assemelhe bastante com uma linguagem de programação. Então, eu vou perdão pelo trocadilho, transformar o Transformer em um interpretador de fato, onde ele vai ler as árvores sintáticas geradas pela linguagem e interpretá-las durante a execução. E, além disso, a gente vai estender essa sintaxe para contemplar alguns construtos típicos de linguagem de programação. Alguns que são operadores, por exemplo, operadores de comparação, operadores lógicos. Também alguns construtos de fluxo de código, a gente vai implementar o if. E a possibilidade de declarar variáveis, chamar funções, etc. Então, eu vou começar estendendo essa calculadora o máximo possível, mantendo essa arquitetura básica. Eu vou fazer uma pequena mudança antes. Então pense nisso como uma espécie de uma expressão numa linguagem de programação. Por enquanto é uma linguagem de programação muito simples que só faz operações matemáticas. Depois ela vai ganhar alguns recursos. Eu quero uma interface um pouco mais prática que essa, criar um transformer, executar, enfim. Eu vou tomar como inspiração o Python. Na verdade, essa é uma arquitetura comum em muitas linguagens interpretadas, como Python, JavaScript, Lisp, etc. Quase todas têm algo parecido com isso, um construto parecido com isso, que é uma função eval, que recebe uma string de código-fonte e retorna um objeto que seria o resultado da avaliação daquela string. Como que seria eval para o nosso caso agora? Eu preciso usar grama.parse source para obter uma árvore sintática, vou chamar de ST do inglês Abstract Syntax Tree. E eu vou utilizar o transformer do Lark. Vamos criar o transformer aqui dentro da função. Vou utilizar o transformer do Lark para transformar essa árvore sintática e calcular o resultado. Certo? Então eu vou modificar um pouquinho o nosso laço de teste. Vai ter que imprimir o input. E a saída vai ser eval de sr6. Se ficar um pouquinho mais fácil, eu vou terminar com duas quebras de linha ao invés de uma, só para ficar mais fácil de ler. Então, na verdade, a gente nem precisa criar essa árvore, basta imprimir o código de entrada de exemplo e o código de saída. Talvez eu possa até imprimir algo assim, exemplos. Eu fiz bobagem, aqui é AST, não tree. Certo? Então, rodando isso, funciona. Eu não sei por que o VS Code não entende alguns tipos do Lark. Ele às vezes acusa erros que não existem. Esse é um exemplo de um erro que não existe. Ele diz que o método transform não existe nos calc transformers, mas isso é mentira. Ele existe sim. Enfim, vamos expandir essa gramática para contemplar essas operações adicionais. Começar com variáveis. O primeiro passo, eu acho sempre conveniente fazer isso, a gente introduz um teste. Por exemplo, 2π. Eu quero ver se essa expressão passa na gramática. Lógico que ela não passa ainda, porque eu não implementei. Ele reclama justamente nesse ponto que esperava sinal de mais, parênteses, inteiro, menos, encontrou π. E o que eu vou fazer para implementar π? Eu posso colocar uma regra do π aqui. Então, se ele encontrar string π, eu redireciono para a função π do transformer. E eu vou usar a constante π no módulo math para retornar o valor de π. Antes importa math. Vamos ver se dá certo. Funcionou quase start. Ainda falta um detalhe aqui. A nossa regra start ainda produz um nó na árvore. Eu teria que ou colocar a interrogação para ele não criar o nó start recebendo o exp, ou colocar algo aqui no transformer. Vou deixar assim por enquanto, para não precisar mudar o transformer. E quando a gente roda, tudo funciona direitinho. 2π dá 6.28 e as outras operações estão corretas também. Legal. Próximo passo. Quero criar operações de comparação. O que seria uma operação de comparação? Vamos pensar algo assim. Eu tenho algumas opções, né? Eu vou comparar expressões matemáticas, no caso, né? Então, nesse caso, eu vou colocar a expressão com a menor precedência de operador para criar um operador com uma precedência ainda menor. Os operadores de comparação possuem uma precedência menor do que os aritméticos, para que funcionem coisas desse tipo, 2 mais 2 maior que 3 menos 1. Se a precedência dos operadores de comparação fosse maior, nossa linguagem agruparia esses dois termos primeiro. Então ficaria 2 mais falso menos 1. Sei lá o que é isso.
Eu vou, então, manter a precedência menor, o operador de menor precedência, e aqui a gente precisa renomear as regras. Vou falar que essa é a maior que, essa regra aqui vai ser a menor que, falta trocar o operador. E nesse caso, tem uma diferença importante para o caso anterior da soma, multiplicação, ou etc. Porque as operações de comparação não são associativas da mesma maneira que as operações matemáticas. Por que eu digo isso? Se eu fizer uma sequência de operadores como essa, A maior que B maior que C, isso na verdade, normalmente pelo menos, a gente interpreta isso como sendo A maior que B e B maior que C, como se a linguagem, né, na matemática, como se a gente reinterpretasse isso como duas comparações unidas por um conectivo lógico. Eu poderia tentar implementar suporte a isso, eu não vou fazer, por uma questão de simplicidade, eu vou proibir comparações em sequência na linguagem. Várias linguagens tratam isso de maneiras diferentes, né? O Python trata da maneira correta, ele efetivamente expande a expressão para isso, não é exatamente uma expansão pura e simples, mas tem o mesmo efeito que se tivesse feito a expansão. Outras linguagens, como C, tratam de maneira associativa, então eles interpretam isso aqui como sendo isso aqui, e normalmente vai dar uma resposta que a gente não está interessado. Porque aqui ele compara o A com B, vai dar um booleano, e lembra que no C booleano é um número, 0 ou 1. Então vai dar 0 ou 1, e aqui na segunda comparação ele testa se 0 ou 1 é maior que C. Tá? E no caso ele não está testando se A é maior que B e B é maior que C, que é o que, como normalmente a gente lê essa expressão. Então, por uma questão de simplicidade vamos proibir comparações em sequência e vou colocar todos os operadores aqui. Então, eu tenho maior que, menor que, igual e diferente. Os nomes desses operadores em Python são GE, LE, né, less than or equal, EQ e NE. Aí, finalmente, eu preciso ter uma possibilidade de saída e falar que uma comparação pode ser simplesmente uma soma. Tá? Então, deixar dessa forma. E trocar agora o nó raiz da minha gramática vai ser o nó de comparação. Esse é o operador com a menor precedência. Lembrando sempre dessa filosofia. Na hora de montar as regras para os diferentes operadores da sua linguagem, sempre começa com o operador de menor precedência e ele utiliza o operador de precedência logo abaixo para compor as suas expressões. Tá? A gente vai continuar com essa ideia na hora de construir os outros construtos também. Certo? Então eu tenho uma comparação e vou fazer alguns testes. Não sei se isso funciona. Então eu vou testar, por exemplo, será que π maior que 3? Eu sei que sim, mas eu quero que a minha calculadora me fale isso. Bom, ela não falou, ela retornou uma árvore sintática porque eu não tratei do operador GT aqui. Bom, a operação binária, né, maior que, também existe no módulo operator, por sorte não, né? Por construção, ele tem todos os operadores do Python e eu estou simplesmente imitando um operador do Python. Eu vou importar todos esses operadores lógicos aqui embaixo, numa linha diferente, só para lembrar, são categorias diferentes. Então, eu importei os operadores de comparação, desculpa, não operadores lógicos. E agora eu sei que π é maior que 3. Legal. Vamos continuar com a nossa, né, expandindo a nossa gramática. Eu preciso de conectivos lógicos, porque justamente eu não posso mais testar isso, né, por construção, eu proibi. Então eu quero testar se π é maior que 3 e 3 maior que 2. Ou para ficar um pouco mais misterioso, se 3 maior que π sobre 2. A gente sabe que isso é verdade, mas enfim. Vamos deixar a calculadora nos falar. Aqui vai dar erro, porque o operador AND ainda não foi definido. E eu vou defini-lo da mesma maneira que eu tenho operadores de comparação. Esses operadores lógicos, AND, OR e NOT, são os três operadores lógicos tradicionais. A gente tem no Python e praticamente toda a linguagem de programação. Eles possuem uma ordem específica de precedência entre si. No caso, NOT possui a maior precedência, depois OR, aliás, depois AND. AND é o que tem a maior, desculpa, ao contrário. NOT tem a maior precedência, AND em seguida e o OR por último. Então, eu tenho que montar essa hierarquia de precedência entre esses três operadores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar três conjuntos de regras, um para lidar com NOT, outro para lidar com AND e outro para lidar com OR. Nesse caso, o OR é o que possui a menor precedência, então eu vou falar que a minha expressão é algo do tipo OR. Para não confundir com o próprio operador OR na linguagem, eu vou colocar OR é X, para ficar uma expressão
de OR. O OPOR, OPOR, fazer assim, OPOR. Então, o que seria um operador OR? Ele seria... Bom, eu tenho que colocar a hierarquia aqui. Então, vamos pensar nos três operadores dessa hierarquia. Na verdade, é mais fácil construir de baixo para cima. Tem o OP-NOT, OP-AND e o OP-OR. A gente precisa completar essas implementações. E todo mundo aqui, desnecessário, mas vamos. Vamos começar com NOT. O que pode ser um NOT? NOT é NOT, alguma expressão. Mas, na verdade, essa expressão tem que ser a parte que vem logo abaixo na hierarquia, que é uma comparação. Então, NOT, comparação ou comparação, certo? E aqui eu preciso distinguir esses dois ramos, né? O ramo de baixo, quero simplesmente criar um nó de comp. Se eu passar por aqui, eu vou falar que é um OP-NOT, é um operador de NOT. Logo acima na hierarquia, então, né, o AND tem uma precedência menor que NOT, mas maior que OR. Eu vou falar o seguinte, que o AND tem duas opções, a gente já vai... Tem algumas opções, na verdade. Eu posso pensar assim, então, OP-NOT, AND, OP-NOT, ou OP-NOT. Qual o problema com essa definição? Ela não aceita cadeias de AND. Eu não posso colocar A, AND B, AND C, AND D. Porque eu só aceito nessa declaração, né, eu só aceito dois operandos, né? Eu não consigo, eu não tenho do not, OP-NOT para baixo, não tem nenhuma possibilidade de criar um operador AND, né? Eu obrigaria o usuário a colocar os parênteses, porque com parênteses uma hora ele volta para expr, que pode virar op-AND de novo. Ah, mas eu quero aceitar esse tipo de coisa, eu preciso então decidir a associatividade. Se é à esquerda, como essa aqui, ou se é à direita, como essa aqui. A operação AND é comutativa, tanto faz a ordem de A e B. Então, a rigor, a associatividade não faz muita diferença. Então, a gente vai usar a associatividade padrão, ou mais comum, à esquerda. É o mesmo argumento para SUM, para MOL, são duas operações comutativas, e mesmo assim a gente impõe a associatividade à esquerda. Como que eu imponho a associatividade à esquerda? Repetindo a regra do lado esquerdo. E o que vem com a precedência logo superior aparece como um operador do lado direito. Então, nesse caso aqui, eu vou usar op-AND, AND, op-NOT. Mesmo argumento para o op-OR nos dá o seguinte, op-OR, OR, aqui o operador que vai logo abaixo na hierarquia é o AND, não NOT, OR, op-AND. Então, completamos essa parte de operações lógicas. Bom, mais ou menos, porque eu ainda não lidei com isso no Transform. Vou colocar um teste, depois a gente implementa no Transform. Aliás, o teste já existe, então vamos rodar e ver o que acontece. Ele não resolve completamente, porque o Transformer ainda não entende op-AND. Eu preciso criar aqui no Transform. Eu posso importar esses três operadores do módulo operator também. Então, o nome deles é o seguinte. O nome do operador normalmente é o nome que ele tem em Python. Então, eu gostaria de importar not, and e or. O problema é que essas três palavras são palavras reservadas, eu não posso chamar uma função de not. O módulo operator, nesses casos, coloca um underscore no final do nome da função. Mas eu quero importar a função not, mas eu preciso chamá-la com o nome que aparece na gramática. Aí tem duas opções, eu posso mudar esse nome aqui, falar que é or, ou eu posso fazer um apelido na hora de importar. Eu vou modificar o nome assim. A gramática do Lark até aceita um operador que colide com o nome válido de variável Python, mas a gente não consegue passar esses nomes para os transformers, então não é uma boa ideia em geral. Tá, então a gente tem aqui a hierarquia de operadores, e agora ele consegue calcular essa operação lógica. Certo? Para que operações lógicas? Normalmente isso vai ser as condições que aparecem condicionais ou em laços e coisas assim. Então eu vou implementar o if, continuando aqui nessa linha. É o ponto onde a nossa linguagem, a nossa calculadora começa a se parecer perigosamente com uma linguagem de programação. Então, eu vou criar um comando como esse, if π maior que 3, então retorna 4. E caso contrário, retorna 3. Pode ser. A gente sabe que isso aqui ele não suporta ainda, né? A gente sabe que isso aqui vai dar 4, porque o π realmente é maior que 3, e eu preciso resolver isso aqui.
Então vamos lá. Preciso implementar na gramática. Então, por enquanto a nossa gramática não entende. E eu vou colocar uma regra aqui, uma regra de condicional, uma expressão então que vai poder ser um condicional ou um or. E aqui eu preciso pensar em precedência também. Talvez não tanto quanto no caso dos outros operadores. Então vamos lá, porque o que pode acontecer? Esse if, do jeito que eu vou implementar, é um pouco diferente do que acontece em várias linguagens de programação. O meu if é uma expressão, ou seja, ele é um valor. Eu posso colocar um comando desse dentro de um argumento de uma função, salvar isso numa variável, enfim. Então, eu preciso decidir como que ele interage com o OR. Tá? Não pensar se existe algum tipo de ambiguidade. E podem aparecer ambiguidades em expressões como essa. Por exemplo, if, uma condição, then algum valor, else, y or z. Como que eu interpreto isso? Né? O que vai determinar a interpretação é justamente o mecanismo que eu coloco esses elementos na gramática. Eu quero tratar o if, eu tenho que fazer uma decisão, tá? Isso não existe resposta certa ou errada. Eu vou tratar o if como sendo, pensando como um operador, apesar de um operador ternário, se quiser, tem 3 argumentos, como um operador com uma precedência ainda menor que os outros, menor que o OR. Então, eu quero interpretar esse exemplo que eu coloquei aqui dessa forma, como se o if, né, qualquer expressão que tiver dentro do if, se liga mais fortemente que o próprio if. Eu vou falar que uma expressão é um condicional, e o condicional vai poder virar um OR. Então, um condicional vai ser algo if, expressão, then. Aí que eu vou colocar um OR, aí que eu vou colocar um OR também. Else, OR, pode ser isso, ou pode ser somente um OR. Nessa regra aqui, o fato de eu colocar OR, ou expressão, ou cond, determina as interações que vão acontecer. Se eu poderia colocar coisas assim na minha gramática. If x maior que 2, then 3, else 4, then 4, else 3, enfim. A minha gramática não aceita esse tipo de coisa. Se você quiser colocar uma expressão condicional como um dos argumentos do if, eu precisaria colocar entre parênteses, certo? E, em geral, isso é bom, porque esse tipo de construção é muito confusa. É melhor obrigar a colocar o parênteses se alguém realmente quiser fazer isso, do que tentar dar alguma interpretação implícita. Aí, isso aqui é ruim, por exemplo, x maior que... Poderia colocar assim, x maior que 2, then if... Enfim, e em alguns casos talvez seja interessante permitir alinhamento desses ifs. Tá? Nesse caso aqui, talvez... Não, vamos indentar para tentar deixar essa expressão mais legível. A expressão significa mais ou menos isso, né? X maior que 2. Do jeito que está, minha gramática proíbe, porque eu não posso colocar um if aqui. Tá? Eu já falei que não é legal colocar um if na condição. Eu poderia colocar uma expressão com um if aqui dentro, e isso é muito confuso. Se alguém quiser realmente fazer isso, e coloque parênteses para avisar o que está acontecendo e explicitar o agrupamento. Já que aqui é um pouco confuso também, então eu vou manter o OR. Tá? Agora, o último caso que talvez faça sentido deixar o if como um elemento do else, porque aqui eu posso pensar como um if aninhado, tá? Um if com várias condições. E eu vou fazer justamente isso. A última condição pode ser um cond também. Tá? Então eu não posso colocar um if aqui, a não ser que coloque entre parênteses. Também não posso colocar uma expressão de if, uma expressão condicional na condição, sem explicitar com parênteses, mas aqui é possível para poder fazer esse tipo de alinhamento. Então, está lá o nosso if. E a interpretação é idêntica, eu não preciso interpretar de maneira explícita esses alinhamentos. No caso do Python, Python junta essas duas palavras reservadas e cria uma chamada if. Mas enfim, eu vou manter else e if, como em C e em outras linguagens, para não precisar lidar com esses ifs com várias condições como um caso especial. Então quando eu executo, ele passa um pouquinho, mas dá um erro. Ele fala que a regra else foi usada, mas não definida. Que o else, não é o erro que eu queria. O erro é errado. Else literal. Ele cria um nó cond e não avalia, porque eu não implementei no transform.
Ah, então o que que o nó condicional faz? Ele possui três filhos, né? A condição, o ramo que eu executo se a condição for verdadeira e o ramo que eu vou executar se ela for falsa. Então, eu vou chamar esses três filhos, esses três argumentos de cond, then e other. Eu não posso chamar de else, porque else é a palavra reservada. Ah, eu vou escolher qual que eu retorno em função do valor desse booleano, do cond. Quando a gente faz isso, dá certo. Se π maior que 3, é verdade, então retorna 4. Caso contrário, retorna 3. Dá certo, ou assim parece, e o que eu quero mostrar para vocês é que não está. Se eu colocar uma expressão absurda aqui, como essa, 3 por 0, a resposta deveria continuar a ser 4, porque eu sei que π é maior que 3, então eu não deveria avaliar o 3 barra 0. Mas ainda assim ele calcula a divisão por 0. Por que isso? Porque o jeito que eu implementei aqui usando o transformer automaticamente avalia todos os filhos. Então ele vai avaliar o ramo, ele vai avaliar os dois ramos do if antes de passar esses valores para o transformer. Isso faz com que ele obrigatoriamente avalie os dois casos. Isso não é correto, né, e permite situações absurdas como essa, onde eu faço o ramo e obtenho um erro que aparece devido ao ramo não escolhido. Infelizmente, para resolver isso aqui, eu preciso de modificar intensamente esse código. Eu preciso trocar essa classe de transformer para uma outra classe que existe no Lark, que é o interpretador. Aí o que o interpretador faz? Eu vou importar essas duas funções, o interpretador e o vargs. O que significa esse vargs? Interpreter, eu vou chamar de calc eval e não mais de um transformer. Avaliar isso, eu vou falar que esse eval é um ambiente de execução e o que seria análogo ao método transformer de um transformer se chama visit. Ele vai visitar a árvore sintática e retornar alguma coisa. Há uma diferença grande do interpretador. A principal diferença do interpretador para o transformer é que o transformer avalia os filhos antes de passar para os métodos, certo? E isso está errado. Aliás, não está errado. Isso, nesse caso, não funciona porque eu não posso, por exemplo, escolher avaliar somente um dos ramos do condicional. Então, por isso que eu preciso do interpretador. O lado ruim disso é que eu preciso avaliar explicitamente os filhos de todas essas funções aqui. Tá? Então, a gente vai ter um certo trabalhinho para converter o interpretador para um transformer. E tem um outro detalhe, uma outra diferença não tão grande, que é o seguinte, a gente estava usando o inline transformer, que passava cada filho da árvore sintática como um argumento para a função. Lembra que existia um transformer normal, um transformer típico, sei lá, que passa a lista de filhos como argumentos, ao invés de passar, né, cada filho como um argumento. Essa era a diferença do inline para a versão não inline. O interpreter também ele não é inline, ele passa a árvore como argumento. E não existe uma classe inline interpreter, mas a gente pode criar algo análogo usando esse decorador vargs. O que o vargs faz? Eu passar vargs e falar que inline igual a true, ele vai modificar todos os métodos da classe, do interpretador, para que aceitem os filhos como argumentos inline, não mais como uma lista de filhos. Tá? Então isso é muito útil. Eu vou colocar para manter mais ou menos a interpretação que a gente fez. Ah, mas antes disso, vamos comentar aqui. Agora eu tenho que partir meio que do zero, porque a gente trocou o interpretador. Começar com um exemplo simples. Vamos começar só com a variável π e ver o que acontece. Tá, π funcionou. Enfim, por que funcionou? Porque eu não tenho nenhum filho aqui, não tenho que avaliar nada, as coisas funcionam como antes. Agora, se eu fizer π mais 1, ele dá um erro e fala que não consegue somar árvore com token. O que já está acontecendo? Eu vou reimplementar o add. Tá? O add recebe dois filhos, vou chamar de x e y. Né? Ele vai passar como argumentos separados, porque eu coloquei inline igual a true. Mas a grande diferença é que esses dois filhos não foram interpretados ainda, eles são nós de árvore sintática. Então, se eu imprimir aqui x e depois y, vamos ver o que acontece. Eu tenho na saída essa árvore π e o número 1. Então, eu preciso avaliar esses dois argumentos. Como que a gente avalia esses dois argumentos? Eu chamo o método visit, foi o método que iniciou toda essa conversa. É um método visit, em cada elemento ele vai visitar e fazer as operações de acordo com esses métodos.
Então, visit x mais cell.visit y. E aqui ele, deixa eu ver. Aqui ele dá erro porque eu preciso também, essa é uma outra diferença do interpretador, ele não entende esses caras, tá? Essas transformações de símbolos terminais. Então a gente precisa aqui, sempre que aparecer um símbolo terminal, dar um nome, chamar de int, certo? E aí agora a nossa regra precisa visitar ele vai visitar a regra de números inteiros. Então precisa implementar isso aqui, def. Essa regra pode ser simplesmente assim, int igual a int. E pi mais 1 dá 4.14, como esperado. Então, poderia fazer algo assim, add, move, e assim por diante para todas essas operações. Mas é repetitivo, né? Essa história de copiar e colar código, mudar uma coisinha, não é uma boa prática. É feio e potencialmente ruim para manutenção do código, porque se eu descobrir um bug aqui nessa lógica, teria que modificar em todos os métodos, além de ser muita coisa para ler. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: quero generalizar isso para que funcione para todos esses operadores. Então, o primeiro passo na hora de generalizar é lembrar o seguinte: esse mais poderia ser escrito dessa forma. Deixa eu importar o operator, corte módulo operator aqui em cima. Essa forma está um pouquinho melhor porque ela é mais fácil de generalizar para outros operadores. Basta eu trocar qual função eu passo na hora de construir esses métodos. Eu posso pensar o seguinte: de maneira geral, eu tenho uma operação binária que recebe dois valores x e y. Ela também vai receber uma função na hora de construir essa operação binária. Ela vai receber uma função e vai aplicar essa função nos dois operandos, certo? Eu vou pegar toda essa lógica aqui e reaproveitá-la. Vou criar essa função aqui em cima, uma função que cria um operador binário. Tá? Então, lembrando, uma função que recebe uma função, declara uma função dentro dela e retorna essa função. Altamente funcional. E vou pegar todos esses operadores e declará-los usando essa função. Então, depois eu lido com os casos especiais, o div, enfim. Então, eu tenho esse bando de operador, e a ideia é que, para todos eles, eu vou criar uma função usando o método make binop, e a função usada para construir esses elementos vem do módulo operator. Existem alguns erros aqui, binop operator. Não sei por que Chapa fez isso. Tem alguns erros aqui, porque o div no módulo operator é chamado de trueDiv. E um outro erro mais sutil está aqui, not não é um operador binário. A gente tem que implementar de maneira tradicional. Not x é return not cell.visit. Então isso aqui implementa todos os operadores da nossa linguagem. Agora pi mais 1 funciona. Já funcionava antes, mas funcionou depois dessa refatoração. Imagino que isso aqui também, vamos ver. Quase tudo funcionou, menos s. Then 4, 3 int. Eu entendi porque não funcionou, desculpa. Agora a gente chegou finalmente no condicional, era a origem de todo o problema e o motivo por ter trocado o transformer pelo interpreter. Porque com o condicional a gente controla quais nós vão ser avaliados e quais não vão ser avaliados. Então, nesse caso, vou visitar a condição, isso vai avaliar o valor da condição. Se for verdadeiro, eu visito o then, e se for falso, eu visito o outro. E agora eu espero que esse 3/0 nunca seja avaliado, porque a gente sabe que π é maior que 3 e o resultado aqui deveria dar 4. Então, rodando, o if realmente deu 4, funcionou. Que maravilha. Pode ter parecido muito trabalho só para lidar com if. Bom, dou duas observações. Primeiro, eu preciso de fazer esse trabalho de qualquer jeito. Não tem nenhuma linguagem de programação sem if. E o if, na verdade, foi só o primeiro caso onde esse problema acontece, onde a gente não pode avaliar imediatamente as árvores sintáticas para produzir um objeto, onde eu tenho que decidir com um pouco mais de cuidado o que vai acontecer. Outros exemplos que podem aparecer em linguagem de programação. Qualquer tipo de laço, como um while, for, etc., é algo desse tipo. Mas aí, no caso, ao invés de decidir se vai avaliar uma vez ou não, se vai avaliar ou não vai, um laço você pode avaliar o mesmo nó várias vezes, o mesmo nó da árvore sintática várias vezes. Outro exemplo importante é em declaração de funções. Por exemplo, uma coisa como essa, def, conde.
Eu não vou avaliar esses comandos imediatamente quando eu estiver criando a função. Eu só avalio esses comandos quando a função for chamada, né? Eu só avalio esse if quando chamar a função cond aqui, por exemplo. Então, existem algumas situações alguns construtos de programação que precisam desse controle fino. Ainda que a maioria não precise, a maioria dos operadores e variáveis, etc., possa ser implementado usando um transformer simples, existem alguns construtos importantíssimos, como ifs, laços e declaração de funções, que não permitem essa implementação, que a gente precisa usar o interpretador explicitamente. É um pouquinho mais trabalhoso, né, porque eu preciso avaliar os filhos explicitamente, ele não faz isso automaticamente por nós. Tem uma última coisa para a gente tentar transformar isso em algo bem parecido com uma linguagem de programação. Esse vai ser o último recurso que eu vou implementar aqui na aula de hoje. E depois, essa linguagenzinha que ainda não tem nome, eu vou pedir para vocês sugerirem nomes, a gente volta depois. Eu vou desenvolver aos poucos ao longo do curso e a gente vai acrescentar algumas funcionalidades a mais, na verdade várias funcionalidades a mais. Esse aqui é só o início, é só a semente. Tá? Então, uma coisa importante que está faltando aqui é o seguinte: declaração de variáveis e a execução de funções. Eu esqueci de fazer isso. Então, vamos começar com as duas. Eu vou generalizar essa ideia do pi para ele entender qualquer conjunto de variáveis, certo? Então, eu posso pensar aqui que eu tenho pi como uma variável reconhecida pela linguagem. A gente pode generalizar isso para um name e falar que aqui eu vou consultar uma variável, tá? Onde name, no caso, eu vou usar um modelo simplificado. Qualquer palavra com letras minúsculas, sequência de letras e underscores. Então, isso vai ser um nome para a gente. Como que eu avalio? Eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso salvar em algum lugar a lista dos nomes que o interpretador entende. Eu vou chamar de global variables, as variáveis globais, onde a gente tem, por enquanto, pi igual a math.pi. Poderia colocar outras também. Math.e, enfim. Colocamos duas constantes aqui. Vamos fazer um teste. Pi mais e. Quando executo, dá um erro, porque, enfim, ele não consegue criar. Ele executa a primeira, mas dá um erro aqui embaixo, porque ele retorna essa lista de dois elementos, ao invés de retornar o resultado da operação. Aí como que a gente faz isso? Como que eu avalio o pi e o e? Eu preciso avaliar como, né, criar uma regra do tipo var, e ela vai receber o nome da variável. Então, como que a gente faz? Eu vou pegar nessa lista de variáveis globais o nome e retorno. E agora quando eu rodo, funciona pi mais e. Bacana. Agora vamos fazer execução de funções. Execução de funções pode ser algo assim: nome da função, abre parênteses, e aqui os argumentos. Os argumentos de uma função, falar que é o seguinte: é uma expressão, vírgula, outra expressão. Isso aqui seria uma expressão, uma função com dois argumentos. Eu posso trocar para uma função com um ou mais argumentos usando essa regra, sendo que eles estão separados por vírgulas. Então aqui eu tenho uma expressão e qualquer número de vezes de vírgula, expressão, coisas assim. Mas eu também tenho a situação em que a função pode ter zero argumentos. Então eu vou dar um exemplo disso, seria uma função do tipo a função range, o random, do módulo random. Um random import random. É uma função de zero argumentos, ela não recebe nenhum argumento e retorna um número entre 0 e 1. Então eu vou fazer isso, eu vou colocar algumas funções de exemplo aqui no dicionário de variáveis globais. Lá que a função range é igual à função random, a função raiz quadrada vem do módulo math, seno, cosseno também. Aí eu criei meu dicionário de variáveis e eu quero testar agora cosseno de π mais log de e. Não preciso colocar o log também. Vou fazer ln. math.log. Cosseno de π menos 1, log de e é 1. Dá 0. Deveria dar 0. Mas por que não deu 0? Porque eu ainda não implementei chamada de funções. Ele mostrou uma árvore aqui como resultado. Mas essa é uma chamada de funções, eu preciso dar um nome, vou chamar de funcall. E uma chamada de funções, então, no interpretador, é implementada como? Ela tem dois argumentos, o nome da função e os argumentos, certo? Só que esse args vem de uma regra args.
Tá? Lembrando que a gente está utilizando esse decorador inline true, e eu posso escolher função a função se eu vou usar o método inline ou não. No caso do args, é mais conveniente usar o inline false. Então ele vai receber aqui uma árvore, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou retornar self.visitChildren. VisitChildren visita uma árvore, aliás, visita cada filho de uma árvore e retorna a lista dos resultados. Isso é justamente o que o args precisa fazer. Já a chamada de funções vai fazer o quê? Eu vou chamar name, eu vou pegar o nome da função, eu vou pegar a função a partir do nome e executar o resultado. Eu acho que ele está retornando... tá, desculpa. E aqui eu estou me confundindo de novo. Esse args, lembrando, é o interpretador. Eu tenho que interpretar o args. Então, self.visit args. Depois que eu visitar o args, ele passa por esse método e retorna a lista de argumentos. Então, deu aqui, cosseno de π mais log de E, 0. E todo o resto continua funcionando. Legal? Então, a gente já tem chamadas de funções, declarações de variáveis. E aqui eu vou generalizar a coisa um pouquinho. O método eval do Python recebe uma string de código e um dicionário. Ele recebe uma string de código como padrão, mas ele também aceita um dicionário de variáveis, que permitem a gente fazer coisas como essa. O código é 2 mais x, mas eu passo o valor de x nesse dicionário, 42. Legal. Eu quero algo parecido. Eu quero que o usuário possa passar um dicionário, então eu vou chamar de ambiente. Vou chamar isso aqui de contexto em vez de ambiente. O ambiente é uma parte do contexto. O ambiente é o ambiente de execução. Quais são as variáveis que estão definidas atualmente? Então, por padrão, coloco o known. Aliás, o ambiente é um dict, com o valor padrão known. Se o usuário não passou o ambiente, eu crio um, certo? E eu quero inicializar esse contexto com o ambiente de execução. Para que isso? Já já vocês vão ver. Isso aqui vai facilitar várias coisas, inclusive a possibilidade de criar variáveis novas. Aí eu vou poder criar variáveis novas código, aliás, chamando o eval, certo? Ou posso também criar variáveis novas com código. A gente vai fazer suporte para isso já já. Então vamos continuar aqui. Cadê? Eu quero que o calc-eval possa receber um ambiente como argumento. Então eu vou mudar o construtor. Então eu salvo o ambiente e eu preciso salvar essas variáveis globais no ambiente. Então, o que mais que eu vou fazer? Self.env, atualizar o ambiente com as variáveis globais. Se eu não fizer isso, elas não vão ficar disponíveis. E na hora de procurar uma variável, eu procuro no env e não mais no dicionário de variáveis globais. Certo? Quando a gente roda, tudo continua funcionando como antes, mas agora a gente vai poder fazer algumas coisas legais. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso, por exemplo, passar uma variável x igual a 42 e criar expressões aqui contendo x. Por exemplo, x mais 1. Como eu passei o eval junto com um ambiente que já definia x, isso está disponível, né, no ambiente de execução daquela expressão. Isso vai ser importante mais para frente. É essencial para implementar algumas coisas, como chamadas de funções, coisas assim. Deixa eu fechar aqui. E agora o que eu vou fazer, a última funcionalidade da nossa calculadora, que já é quase uma linguagem de programação, é permitir que a gente declare variáveis em código, como esse exemplo aqui. Ele vai dar errado, porque a gramática ainda não suporta, né, a atribuição de variáveis, mas enfim, vamos implementar agora. O que eu preciso? Então eu preciso que minha expressão agora vai poder ser um condicional ou uma atribuição de variável. E, só lembrando no exemplo, agora tem duas coisas importantes que mudam nesse exemplo. Eu tenho uma atribuição e eu tenho duas expressões, né, ou uma sequência de expressões, se quiser. Então, meu start não vai ser mais exp, vai ser um módulo de execução. E esse módulo de execução é o quê? É uma expressão ou várias expressões separadas por ponto e vírgula. Se eu quiser que o usuário digite um ponto e vírgula ao fim da expressão, eu poderia tornar esse ponto e vírgula obrigatório aqui, ou colocar uma interrogação para falar que ele é opcional. Então, tem duas, eu posso digitar cada expressão, colocar um ponto e vírgula, e o último ponto e vírgula é opcional. Foi o jeito que eu defini aqui, que eu acho que é interessante. Quando a gente roda, eu não defini a sign ainda, então ele dá erro.
Tá? E como vai ser o assign? Um assign é um nome igual a uma expressão. Aí aqui talvez a gente tenha, deixa eu ver, acho que aqui precisa de tomar um pouco de cuidado, acho que funciona. Tá? Do jeito que eu coloquei aqui, como a expressão também pode ser um assign, eu estou aceitando coisas do tipo x igual a y igual a z igual a 1. Tá? Mas essa é uma construção interessante. No Python aceita isso, por exemplo. Você declarar várias variáveis com o mesmo valor. Tá? Então, assign é isso. E eu quero implementar o suporte na gramática. Aliás, o suporte no interpretador. A gramática já entende, tá? Que ele lê, em alguma hora ele fala alguma coisa. Enfim, eu acho que na segunda expressão ele deu erro. Tá? Na primeira expressão, deixa eu só tirar a segunda daqui. Copiei alguma bobagem aqui, não? E ficou um lixo. Vamos voltar aqui. Quero ver com uma expressão simples como que acontece. Então, quando executa, ele consegue passar por essa expressão, mas executa de maneira errada. Ele não faz a atribuição, ele retorna essa lista com o nome e o valor. Então, vamos criar a regra de atribuição. Lembrando que a assign tem dois filhos. Então, quando eu criar aqui no interpretador, é o nome e o valor. O que eu vou fazer? Esse nome é um token, que é quase uma string, mas talvez seja mais interessante salvar no env como uma string, explicitamente, para não parecer, não vazar detalhes do Lark para o ambiente de execução. Enquanto que value é algo, uma árvore sintática que eu ainda preciso avaliar, e também é o resultado dessa expressão. Tá? E por que eu vou retornar como resultado de salvar uma variável, um valor numa variável, o valor? Porque isso aqui permite implementar coisas do tipo x igual a y igual a 42. Quando a gente executa, o resultado é 42, que é o valor que foi atribuído, mas tem um efeito colateral que a gente não conseguiu ver ainda, que é, depois de executar esse comando, ele vai salvar x e y com o valor de 42 no ambiente de execução, tá? Fazendo por causa dessa regra. Como que eu testo? Vou falar, vamos fazer o seguinte, 21 e retorna x mais y. Tá? Quando eu executo isso, ele dá 21,42. Ele não dá erro tecnicamente, a gramática aceita, mas retorna uma lista ao invés de retornar o valor 42, que é o que eu queria. E por que isso? Porque ele está avaliando esse mod. A gente precisa criar a regra para mod, para avaliar um módulo. E o módulo é uma sequência de comandos, tá? Ou talvez eu vou chamar isso de block, é um pouco mais genérico. Então, bloco é uma sequência de comandos e eu quero que o resultado do bloco seja o valor do último comando. Isso é também comum em várias linguagens de programação que entendem esse tipo de construto. O Python não tem isso. O Python faz uma separação entre valores, entre expressões e declarações. Então, por exemplo, x mais 1 é uma expressão, porque tem um valor associado. E if x maior que 2, dois pontos, print hello world, isso é uma declaração, porque não tem um valor associado. Você não consegue colocar uma declaração dentro de uma expressão. Nossa linguagem é mais flexível. Ela permite, eu posso colocar o if como um argumento de uma função, posso colocar uma atribuição de variável como um argumento de uma função, ou dentro de um if. Dá para fazer o diabo. Não significa que deva fazer, que é a melhor maneira de programar, mas, enfim, é possível. Eu vou implementar um block, e o block é outro caso onde talvez seja interessante não usar inline. Então, eu vou falar que inline é falso, recebe a árvore, eu mando visitar todos os filhos, certo? Então, por enquanto está igualzinho ao args, e retorno o último. Então, o resultado do programa foi 42. E é isso. Com isso a gente termina a nossa pré-linguagem de programação. Próximos passos aqui são implementar declarações de funções, alguns laços, e implementar, essa é uma parte importante, outros tipos. A nossa linguagem, por enquanto, só contém números, e ela pode ser mais rica. Eu posso colocar valores booleanos, isso não é difícil, daria para colocar trivialmente. Número de pontos flutuantes, que já é um pouco mais difícil, strings, mais difícil ainda, listas e outros elementos básicos. Tá? Então, para a gente conseguir declarar esses terminais que representam strings, floats e coisas mais elaboradas, ou até que representam nomes inteiros, mas utilizando notações um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, name que aceite padrões mais flexíveis, como uma variável que contém números, ou
um inteiro que possa ser escrito na forma hexadecimal, qualquer coisa desse tipo, é interessante. A gente vai é, estudar um ferramental que ajuda bastante com isso, que é o ferramental de expressões regulares. Tá? Então, essa aula fecha um ciclo do curso, que é o ciclo onde a gente visita pela primeira vez a ideia de uma gramática livre de contexto, e depois eu vou passar o próximo módulo do curso, vai discutir somente esses padrões aqui, onde a gente consegue declarar símbolos terminais, usando um ferramental mais poderoso que esse que eu estou usando, que é o ferramental de expressões regulares. Então, a próxima parte do curso é sobre expressões regulares, depois eu volto nas gramáticas livres de contexto. Tá? Mas quem quiser fazer um trabalho final que envolva implementar uma linguagem nova, algo desse gênero, já pode partir daqui como um bom ponto de partida para a implementação de uma linguagem de programação. A gente vai voltar aqui, vai se aprofundar em algumas coisas. Eu vou usar essa linguagem como base para vários exercícios, mesmo alguns exercícios no contexto de como que chama, de expressões regulares, tá? Porque a gente vai melhorar, por exemplo, esses padrões, criar alguns outros, e eu quero manter a conexão entre esses temas no curso. Então é isso, gente. Boa programação. E aqui eu quero que vocês percebam que é possível inventar a linguagem de programação dos sonhos. Basta ter paciência e muitas horas de Lark.